Com a Selic ainda em patamares elevados, sem previsão de cair e também um crédito imobiliário alto, a locação segue como principal alternativa para milhões de brasileiros. Saiu uma notícia que o brasileiro quer comprar um imóvel, 38% quer sair do aluguel, mas verificando os juros está altíssimo. E nesse vídeo em específico eu vou compartilhar aqui 10 dicas para você ter uma maior rentabilidade com o aluguel em 2026. O último tópico é um dos mais importantes e aí eu decidi compartilhar no meu próximo vídeo um vídeo específico sobre ele. Acompanhe até o final. Se você não me conhece, muito prazer. Eu sou o Kaique, certificado Anbima de Investimentos e também terminando a minha graduação em Engenharia Civil. Nesse canal comentamos sobre educação financeira e também investimentos no mercado imobiliário. Caso você desse ramo, não se esqueça de acompanhar o canal. Já começando aqui sem enrolação, o que mais aumenta a rentabilidade do aluguel segundo especialistas. Eu olhei uma notícia e achei sensacional lá do Portas e decidi compartilhar com vocês. O link vai estar aqui embaixo. Primeiro é a localização e também a liquidez. Um dos principais, as pessoas elas querem morar perto do trabalho, perto de metrô, de comércios, shoppings, mercado, farmácia, qualquer comércio ajuda bastante. Então as pessoas elas procuram esses estabelecimentos para ter maior facilidade. Então caso vocês queiram vender, procure isso para conseguir agregar mais valor para o seu imóvel. Então caso queira comprar, busque essas opções. Se for kitnet ou então os estúdios, exigem proximidade extrema ao metrô. Então tem aquele público de jovens que está fazendo faculdade, solteiros também. Então assim, muda bastante diante do público da região. Agora, se for uma casa com mais de 3 dormitórios, já encontra-se maior liquidez em ambientes silenciosos, mais tranquilo, aonde então a vacância tende a ser menor e o barulho tende a ser um fator negativo nesses casos. Se tiver incompatibilidade com o público, a tendência é aumentar a vacância e obrigar você a baixar o preço. Segundo, investir em manutenção e também conservação. As benfeitorias geram valor agregado, como por exemplo, imóvel bem pintado, limpo, conservado, reduz a vacância e aumenta a rentabilidade. Os imóveis antigos, como por exemplo, o piso ali é bem antigo, então acaba meio que perdendo a venda somente por conta do piso. Eu verifiquei uma casa tem um tempo atrás, né, também sala comercial, que o piso era antigo e acabou que detonando. Eu desisti por esse motivo, falei, puxa, preciso trocar de piso aqui e tal. Mas de resto era excelente aquele imóvel, a parte de localização, mas diante disso acabei procurando outras alternativas. Terceiro é a mobília. É claro que são coisas óbvias, né? Sempre quando tem mais limpo, conservado, mobiliado, acaba tendo mais chances, mas é de se fazer as contas, fazer um bom planejamento, verifica o valor dos imóveis com mobília e sem mobília, para você ver a diferença, depois faz um orçamento com algum arquiteto, marceneiro, quanto que ficaria. É claro que é um investimento você fazer a mobília também, né? Então tem esses fatores que sempre vale a pena fazer um bom planejamento para ver se compensa atualmente. Mas é claro que sempre que você investe em mobília, tem até uma notícia aqui, aluguel pode aumentar em até 40% segundo o estudo. Então, cozinha planejada, piso vinílico, fechamento de sacada, ar-condicionado, já depende da região. Por exemplo, se você morar no interior, tem algumas regiões que é quentíssimo, então praticamente obrigatório um ar-condicionado. Resumindo, imóveis prontos pode subir o aluguel em até 40%. Segundo o CEO da Easy Imóveis, imóveis semi-imobiliários chegam a ser alugados por valores 20 a 35% maiores do que as unidades vazias no mesmo prédio. Se for um imóvel de alto padrão, é claro que depende do imóvel, depende da região. Às vezes a pessoa ela só quer comprar um imóvel para ter um teto, então acaba que não compensando muito fazer alguns investimentos em imóveis caros. E outras pessoas também que já têm ali uma casa de alto padrão,
que pretende alugar, aí sim, nesses casos, né, a maioria das pessoas fazem o quê? Elas só colocam os móveis fixos e depois é sofá, por exemplo, aí as pessoas vão lá e vão colocando de acordo com o seu gosto, né? Então vai muito dessa parte de perfil do cliente também, qual que é o tipo da casa, qual que é a região e tudo mais. Placa solar é quase que essencial nas casas de alto padrão, boa divisão dos circuitos também. Eu fui em uma casa na qual tinha dois quadros, um no térreo, o outro em cima, é tudo bem dividido e tudo mais, a parte dos circuitos. Projeto arquitetônico também tem a parte da regra dos 80-20, né? 80% é planejamento diante da planta, de fazer um bom projeto arquitetônico em 3D, por exemplo, e depois os 20% é somente fazer os 80%, né? Teve até um vídeo da Maíra, do Primo Rico, eles compartilharam sobre a casa dele de milhões, e o engenheiro falando um monte da casa deles, né? Tinha até um trecho lá que ela ergueu a mão e não alcançava a prateleira, de tão alto que estava, somente subindo pelas escadas ali para conseguir ter acesso à prateleira. Também outra, ela saiu da casa, tinha meio que, não sei o que era, né? Se era uma saída ali do ar-condicionado ali, mas estava bem no meio da passagem. Então, um projeto arquitetônico bem planejado, bem essencial, já ajuda demais nessa parte de aluguel para ter maiores rentabilidades, para não ter o custo com reforma. Outro quesito, precificar de acordo com a realidade da região, e também o preço do imóvel é diferente do preço de mercado. Então, por exemplo, um imóvel de 1 milhão anunciado, no mínimo vai ser vendido menos que 50 mil, né? Com certeza tem a parte da negociação e tudo mais, então precifica de acordo com o valor de mercado de quanto que estão pedindo os imóveis dentro do seu prédio, né, os apartamentos ali, ou então na região do preço do metro quadrado, e sempre então tem aquela diferença do preço do imóvel anunciado e o preço de valor de mercado. Evitar longos períodos de vacância. Vacância é pior que inadimplência. Inadimplência tem por onde correr, como por exemplo um bom contrato com seguro fiança, calção, ação judicial. Aceitar PETs é um grande diferencial que pode aumentar sua rentabilidade também. Alguns não aceitam e PETs é como se fosse um filho, né? Porque os filhos cada vez mais ali as pessoas acabam não preferindo diante dos custos, então acaba preferindo os cachorros, até por conta do tempo também, né? Vai para o serviço e tudo mais. Ter vaga de garagem, tem algumas aqui que o pessoal aluga cerca de R$ 350 no mês, somente uma vaga. Vi também alguns sites de leilão vendendo somente a vaga por R$ 60 mil. Então tem essas questões de vaga que, caso tenha, isso daí tem um bom diferencial. Avaliar condomínio e custos fixos. Quanto mais antigo for a construção, mais tende a ser alto o seu valor de condomínio, mais tende a aumentar também. A gente tinha um apartamento, né, minha família no caso, já tinha desde mais de 10 anos já o imóvel, a gente comprou na planta, tinha mais ou menos quase 15 anos, para ser mais realista aqui. A gente preferiu trocar porque não tinha ar-condicionado e também o prédio era mais antigo, né? Então a tendência é sempre ter mais manutenções, então a gente foi para um outro prédio diante deste motivo. Lazer e facilidades do condomínio, então academia, salão de jogos, piscina também, apesar que piscina, os apartamentos do Minha Casa Minha Vida, que são bem baratos ali, até nas primeiras faixas já tem piscina normalmente, né? Tem também coworking, áreas compartilhadas, isso daí ajuda demais a valorizar o seu imóvel, a você alugar com um preço mais alto. Apartamento pequeno, mas se tiver já um espaço para você trabalhar, é essencial nesses casos. Conhecer o perfil do público da região, se eles são exigentes, já muda total. Às vezes um imóvel de 400 mil, o sonho do rapaz é ter a casa própria, não é ter a casa própria, assim, sabe? Então o básico já funciona nesses casos. E, por último, revisar o planejamento tributário em caso de múltiplos imóveis. Reforma tributária vai mudar gradualmente, então a partir de 2027, e pode impactar diretamente quem tem mais de 3 imóveis, né? Múltiplos imóveis, então já tem aquela migração de sair da pessoa física e migrar para a pessoa jurídica para ter mais vantagens tributárias nesse caso. Então abrir um CNPJ para diminuir a parte dos impostos. E aproveitando aqui, caso vocês não conheçam os nossos serviços, temos aqui um treinamento em apenas 50 dias. Um dos serviços é esse,
Então, abordamos sobre mentalidade financeira, renda fixa, economia, renda variável, investimentos no exterior, bônus de reforma tributária, planejamento sucessório e também sobre o mercado imobiliário. Eu vou estar atualizando vocês aqui com um novo módulo. E todas as segundas-feiras eu vou estar respondendo as suas dúvidas, tá? Então acompanha aí, já se inscreva lá para ter acesso ao curso por menos de R$ 50 por mês. Qualquer coisa que você for mudar e tudo mais, às vezes já paga de primeira esse valor. Voltando aqui, como precificar o seu imóvel. Quanto mais único ele for, mais tem a vantagem, mais você pode cobrar diferente dos outros. Só que cuidado com as emoções. Às vezes foi bem difícil de você conquistar o imóvel e acaba cobrando alto porque tem aquele impacto da emoção, você não quer vender muito barato também, caso você for vender. O ideal é o quê? Você verificar um valor e depois perguntar ao corretor se faz sentido, ele que tem conhecimento interno das vendas na sua região. Dicas se você ficou até aqui. Apartamentos compactos costumam gerar retorno proporcionalmente maior e também insistir em preços acima da realidade pode transformar meses de aluguel perdido em prejuízo acumulado. Então é isso, vou ficando por aqui. Comenta aqui embaixo a sua experiência, se você já tem um imóvel, pretende alugar ou então comprou para investimento, depois já vai vender e tudo mais. Comenta aí como que está sendo a sua experiência, qual que é o seu objetivo, também dicas para os próximos vídeos. Sempre quando tem pergunta aqui na parte dos comentários, eu respondo no final do vídeo, tá? Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu, abraço!